te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Fale pra Ele. Te adoramos, Rei dos Reis. Diga a Ele que Senhor, te entregamos nosso viver. Adore, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Adore, pra te adorar. Fala pra Ele. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Adore, igreja, em espírito. Glória ao Senhor, em verdade. Feche os teus olhos, sinta a presença dEle. Adore a Ele. Queremos te alcançar, Deus, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Em verdade. Adore. Te adoramos, ó Rei dos Reis. Te adoramos. Diga, Rei dos Reis e Senhor. Entrega o teu viver. Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, adore e Senhor, te entregamos todo, Deus. Eu coloco tudo nas tuas mãos, Pai. Pra não me preocupar com mais nada. Pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Nós encontramos o teu amor. Te adoraram. Adore. Diga a Ele. Esqueça as tuas preocupações. Nós estamos aqui porque queremos estar mais perto de Ti. Meu prazer é viver em Tua casa, Jesus. Onde flui o Teu amor? Onde flui o amor? Pra te adorar, ó Rei dos Reis.
te louvar, teu prazer é estar guardado em ti, escondido em ti, Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o A liberdade quero encontrar. A liberdade no teu sangue eu quero encontrar, Senhor. Eu sei que teu sangue, Senhor, leva-nos além. Permita-me encontrar, Senhor. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz. Falam de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. aleluia, Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos torna mais limpos, lavados. que nos traz brancos como a neve,
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue, meu Jesus, declare. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue Senhor, eu sou livre, Senhor, pra te adorar, exaltar, Senhor, nada somos livres, declare. Eu sou livre. Declare com a sua voz. A liberdade está neste lugar. O Espírito Santo do Senhor traz a liberdade. Nele encontramos a liberdade de exaltá-lo, de glorificá-lo. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, do nosso Jesus, de Jesus. Aleluia, glorifica o Senhor com suas palmas. Aleluia! Dê um grito de glória a Deus, quem é livre! Oh! Tem alguém que é livre aí? Pode dar um aleluia! Ser livre é tremendo. Como é bom nós sermos livres. Ser livres para adorar. Ser livres para analisarmos a nós mesmos. Porque ali não há nada mais fingido do que dizer de liberdade e analisar só os outros. Não há nada que mais seja fingido diante de Deus. Eu quero te falar algo para você. Hoje a ministração será sobre força. Quem está precisando da força de Deus, levante a sua mão aqui.
Todos nós temos algumas áreas das nossas vidas que nós precisamos de força. A força para nos lidar com nós mesmos. Força para encarar os desafios. Quem aqui em alguma área da tua vida está precisando da força da libertação do Senhor? Ser liberto para poder voltar a ser aquilo que Deus quer que eu e você sejamos. O que o diabo tem de estratégia de roubar a nossa força. Sabe por quê? Porque ele quer roubar aquilo que Deus te chamou para ser. Não vai adiantar você se apegar ao passado. Não vai adiantar se apegar à dor. Não vai adiantar você querer se pegar ao descaso. Não vai adiantar você querer procurar culpados. Você é 100% responsável do teu relacionamento com Deus. Se algo está, você precisa da força de Deus. Eu vou te ensinar sobre força hoje. Mas antes eu quero adorar mais um louvor com você, que chama Tu És Adorado. Eu quero te dizer algo. Nada te traz mais força do que a adoração. Adoração não é cânticos. Porque as pessoas, infelizmente, na igreja não estudam. Infelizmente, as pessoas não estudam a Bíblia, não estudam as coisas. Adoração é prostração. Adoração é você se curvar diante de Deus e falar: Senhor. Adoração é se prostrar para você poder obedecer e poder praticar. Isso é adoração. Adoração só se ajoelhar e orar e não praticar. Isso na verdade é enrolação. Porque se eu oro, eu tenho que andar na dimensão da oração. Quem crê que Deus é poderoso aqui, dá um grito de glória. Então ande como mais do que vencedor, porque o teu Deus é poderoso. Então ande crendo no milagre, porque o teu Deus é o Deus de milagres. Então ande crendo que Ele vai mudar a tua história. Ande crendo, sabe o que significa? Trabalhar para que isso aconteça. Louvor é elogios, que você não precisa nem tocar e nem cantar. Você simplesmente pode dizer: Senhor, Tu és o amado da minha alma. Senhor, sem Ti eu nada sou, eu dependo de Ti. Oh Deus eterno, soberano, Rei da glória. Fale comigo nesta noite. Eu quero buscar a Tua face como nunca busquei. Eu quero que a Tua força me leve a voltar ao primeiro amor. Eu quero que a Tua força me leve, Senhor, a voltar a crer que só Tu és o Senhor da minha vida. Porque muitas vezes dizemos que Ele é o Senhor e nós estamos na dependência de homens. Estamos dizendo algo e fazendo totalmente diferente. Estamos profetizando algo verdadeiro e fazendo e tendo atitudes falsas. Para mim ser feliz eu dependo disso e daquilo. Para mim ser feliz eu dependo do Deus vivo, todo-poderoso. Para mim ser feliz eu preciso conquistar e falar: Senhor, essa vitória não é minha, essa vitória é nossa. Porque Deus está cansado de uma humildade também fingida. Quando você vencer, saiba que você tem mérito. Saiba que a tua fé tem mérito. Então você já diga logo: a honra e a glória é tua. Mas nós vencemos, Senhor. Obrigado porque o Senhor me fez mais do que vencedor. Deus, Ele quer que você saiba do teu valor. Saiba que Ele te escolheu. É por isso que Ele quer colocar você força para enfrentar as impossibilidades, para enfrentar o revés da vida, mas sabendo que Ele nunca te deixou e nunca te desamparou, que Ele nunca vai te abandonar, que Ele é aquele que está com você. Basta você adorá-lo. Diga comigo: eu vou adorar ao meu Deus.
eu vou receber a força libertadora de Deus. Vem, vem. Tu és adorado, Jesus. Tu és santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo. Oh, Jesus. Jesus, Sim. Filho de Deus. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Sim, Jesus. Digno é, Senhor, digno. Tu és Cante isso, cante digno. isso. Jesus, Filho de Deus. Sim, Jesus. Digno é, Senhor, Senhor, digno. Sim, Pai. Tu és digno. Sim, Jesus. Jesus, Senhor, Filho de Deus. Só tu és adorado, Deus. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Tu és adorado nesse lugar. Esse lugar Tu sou és eu. adorado, Deus. Tu és adorado nesse lugar. Esse lugar sou eu, Senhor. Esse lugar sou eu. Tu és adorado nesse lugar. Esse lugar sou eu, Jesus. Tu és adorado nesse lugar. Esse lugar sou eu. Grande, tu és grande, Jesus, Senhor, Filho de Deus. Grande é o Senhor, grande. Tu és grande. Tu és grande, Sim. Jesus,
lugar. Só tu és Senhor. Tu és adorado nesse lugar. Só tu és Senhor. Aleluia. Tu és adorado nesse lugar. Esse lugar é teu, Senhor, meu Deus. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Tu és adorado nesse lugar. Sim, Jesus. Esse lugar sou eu. Tu és adorado nesse lugar. Oh, Lord, tu és adorado nesse lugar. Cante você. Agora vamos, igreja, vamos. Mas aumente o volume da noiva. Aumente o volume da noiva. Oh! Aumente, aumente, aumente. Oh! Tu és adorado nesse lugar. Sim, sim, Jesus. Queremos dizer isso a Ti. Tu és adorado Nesse lugar, Senhor. Levante a noiva apaixonada. Levante-se uma noiva sedenta. Uma força há na adoração neste lugar. Oh! Existe uma força no teu louvor. Tu és adorado. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Nesse lugar, aleluia, tu és adorado nesse lugar. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Filho. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. O Pai quer ouvir o cântico da sua noiva. A noiva sedenta, a noiva que viu o véu rasgado de cima a baixo. Oh, a noiva que não tem. Oh, Xeremai. Oh, Xeremai. Vem, vem. Se levante a noiva apaixonada. Se levante a noiva restaurada. Se levante uma noiva ataviada. Se levante uma noiva com a força da palavra. Nesse lugar. Sim, sim, sim. Dizemos sim. Vai dizendo para Jesus: esse lugar sou eu. Ah, esse lugar é a minha casa. Esse lugar, Senhor, que eu adoro é na minha alma. A minha alma tem sede de Ti, assim como a corça anseia pelas águas. A minha alma anseia pela Tua presença. A minha alma busca a Tua presença, Senhor. Vamos. Tu és
Só tu és adorado, Jesus. Só tu és adorado, Jesus. Só tu és adorado, Pai. Só tu és adorado, Espírito Santo de Deus. Oh, ativa os escudos, Senhor. Vá tocando nos corações, Senhor. Rompe, Senhor, rompe, 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 rompe. E vá derramando, derrama o poder da adoração. Derrama o poder da unção, Jesus. Derrama, adoramos e ansiamos por uma unção nova neste lugar. Então ativa a unção, ativa a unção. Então a força da unção. Quebre jugo. Então adorado, Senhor. Rompe o céu, Senhor. Desce com as tuas carruagens de fogo. Carruagens de fogo. Vem, vem, vem. Vem um vento impetuoso. Vento impetuoso. Pentecostes de novo. Tem alguém que pode dar um brado de glória? Tem alguém que pode dizer: eu te amo, Senhor. Te amamos, Senhor. Vamos fazer o que eu mais peço para Deus é que Ele me ensine a amar mais a Ele. Quer fazer uma oração muito perigosa comigo? Tem alguém que quer fazer uma oração muito perigosa? Então ore assim comigo: Senhor, me ensina a te amar mais. Senhor, que as pessoas olhem para mim e enxerguem a Ti. Então, Senhor, me ensina a te amar mais. Me ensina a te querer mais. Senhor, eu ligo esta oração, que os céus venham recebê-la aqui na terra, porque eu queremos te amar mais. Me ensina, Jesus. Fala assim: Jesus. Não há nada mais que gera força em nós do que a nossa alegria. Está escrito na palavra de Deus: a alegria do Senhor é a nossa força. Tem alguém que está triste aqui? Tem alguém que alguma coisa te deixou triste? Faz assim com a tua mão. A Bíblia diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Oh, então fique alegre nele. Oh, Senhor, como é bom. Nós estamos hoje no 6º dia da campanha de jejum. Tem alguém que pode dizer glória a Deus por isso? Porque certas castas de demônios só saem com oração e jejum. E este ano é o ano que nós vamos ter, declare comigo, disposição, força e coragem. E alcançaremos assim o favor da Trindade, em nome de Jesus. É o 5º, oh glória! 6º é amanhã. Depois dos 5 vem 6, oh glória! E hoje nós vamos ministrar, nós estamos no livro de Josué, de 1 a 9, onde Deus precisou mudar a mentalidade. Sente-se por alguns momentos. Deus, ele precisou mudar a mentalidade, trabalhar na mentalidade dele. Hoje é o versículo 6. Eu me confundi porque é o 5º dia e o versículo é 1:6. A Bíblia diz assim: ser forte e corajoso. Não desce o louvor não, que nós vamos mandar fogo já já. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Quem aqui crê que o Senhor
promete, Ele cumpre. Dá um grito de glória. Mas eu preciso ter. Hoje nós vamos falar de força, amanhã coragem. Mas como eu ministrei no primeiro dia, Josué, ele tinha uma mentalidade de servo, uma mentalidade de ser comandado. E agora Deus estava mudando a história dele, estava colocando ele à frente do comando. Mas se Deus não trabalhar no nosso interior, se Deus não trabalhar na nossa mente, porque o maior campo de batalha que nós temos é a nossa mente. E muitas vezes a nossa mente quer nos conduzir à vontade do nosso eu. Muitas vezes a nossa mente quer conduzir-nos à vontade das nossas fraquezas. Então Deus precisa mudar a nossa mentalidade. Existem regras para que isso seja mudado. E hoje nós vamos falar de força. Quando você vê aqui a Bíblia dizendo assim: fará herdar a terra que eu prometi a dar aos seus pais. Deus, a nossa fé, ela está sustentada em algo que nós não podemos perder, que é a confiança nas promessas. Você não pode perder isso, porque a fé, ela está envolta a esta coluna. Porque se você perder a confiança nas promessas e naquele que prometeu, vai ser difícil continuar. E ali, Josué, nesse encontro, ele começa a entender que a promessa de Deus não estava restrita a Moisés. A promessa independeria de acontecer por vontade humana ou até mesmo a participação exclusiva de uma pessoa. Porque sempre Deus usará os homens, sempre Deus usará os seus filhos e as suas filhas, mas não exclusivamente aquele. Moisés foi chamado como um grande libertador, mas por causa da desobediência, quando ele bate na rocha, e aquela rocha tipificava Jesus Cristo, e Deus mandou ele falar à rocha, não bater na rocha. Talvez ele estava irritado com o povo. O povo tinha deixado Moisés muito irritado. E ali Deus, ele fala: eu não esqueci das promessas. Eu quero dizer nesta noite para a tua vida: Deus não esqueceu das tuas promessas. Deus não te esqueceu, não se esqueceu das promessas que Ele tem para a tua vida. Você pode estar fora do centro dela, mas hoje Ele vai te trazer de volta ao centro das promessas dEle, ao centro do querer dEle. E aqui Ele elege Moisés. E outra palavra que eu quero compartilhar com vocês é a palavra herdar. Toda a herança, ela é firmada no passado, porque alguém construiu e nós iremos herdar. Mas a verdadeira herança, ela requer de mim responsabilidade e cuidado. Quem aqui recebeu a herança da salvação, dá um grito de glória. Quem está cuidando da herança? É uma herança que nós temos de Deus, conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas eu quero dar esse exemplo para você. Você ficou 35 anos na igreja, aí se irritou, se incomodou, se injuriou, saiu, em uma semana morreu, se desviou, falou: não quero mais essa fé, andou fazendo as coisas que não agradam a Deus. Perde-se a herança ou não? Então, se você não tiver responsabilidade com a herança e cuidado, você pode cultivar ela 35 anos e perder ela em 1 minuto. Então nós precisamos voltar a entender, a esmiuçar, fazer igual a Atos 17:11, que os bereanos examinavam tudo.
E eu quero te convidar a você agora a examinar como anda a tua vida com Deus. Como anda a tua vida de oração? Como anda a tua vida de obediência com a Bíblia? É a nossa herança. A nossa herança é a palavra de Deus. Quando a igreja para de ler a Bíblia, sabe o que ela perde? A herança. Quando a igreja para de orar, sabe o que ela perde? A herança de falar com Deus. Quando nós cantamos louvores, muitas vezes eu brinco aqui, quem anda comigo eu falo: Deus habita no meio dos louvores. Todo mundo: é verdade? Não é verdade. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Não adianta o cara pegar aquela música do Regis Danese, que foi sucesso, os caras puseram samba, rock, rap, mas lá no boteco, lá Deus não habita. Não vem se enganar, meu irmão. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O ímpio pode cantar o louvor que ele quiser. Eles cantam, vão lá na Rede Globo, Aline Barros, ressuscita, e está tudo morto. Olha que coisa. Olha que coisa antagônica. Olha que coisa, as pessoas cantando e Deus não está lá. Deus não está lá, porque Ele habita no meio do seu povo. Não adianta ir um lá e querer fazer a diferença, porque o povo de Deus precisa conhecer a Bíblia. Glória a Deus que essas portas se abrem para falar do nome de Jesus. Mas não é as pessoas cantando pensam que já estão agradando a Deus. Não é isso. Essas portas têm que se abrir, porque a Bíblia escreveu que o ímpio ajuntará para entregar ao justo. Não há nenhum problema. Mas cadê a força do povo de Deus? E nós temos uma herança, e essa herança que nos dá força. Quem aqui acredita na força do sangue de Jesus aqui? Quem acredita aqui na força da palavra de Deus? Quem aqui está enfrentando um problema? Então manda ele embora na força do nome de Jesus. Ah, mas e se ele não for hoje? Você tem a vida inteira para mandar ele embora. Que você não pode é perder o foco. Que você não pode é perder a direção de Deus. O que eu e você temos que entender é que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O que eu e você precisamos crer é nesta herança. É isso que nos faz herdar a terra prometida. A terra prometida hoje qual é? Jerusalém, Canaã celestial, dê o nome que quiser. Mas a terra prometida só vem para aqueles que estão em concordância com a palavra de Deus. Não vem porque você canta, porque você pula, porque você planta a bananeira. Nós temos a palavra. Então eu quero ministrar isso para você, porque esses 12 dias de jejum é exatamente para isso. Para você pegar uma coluna e poder trafegar esse ano inteiro em cima. Na hora da dificuldade, a primeira coisa que tem que vir à tua mente: tenho que ter disposição. Mas será mesmo que eu preciso da dificuldade chegar para começar a orar? Não, eu posso ter disposição antes de tudo. Eu tenho que ter força. E nós temos muita força, menos contra nós mesmos. Temos força para enfrentar muitas coisas, mas não temos força para nos enfrentar. E depois coragem. Ah, mas está tão difícil. Se você desistir, ficará pior. Se você ficar de braço cruzado, vai aumentar. Agora, quem crê no poder da palavra de Deus? Quem herdou a palavra de Deus aqui? A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o que teu? Pastor, e nada te... Esse ano de 2013 nada vai te faltar, porque o Senhor é teu pastor. Mas você precisa crer. Mas bicho, eu estou desempregado. Não tem problema. Aquele que te escolheu é Ele que vai te suprir em nome de Jesus. Aquele que vai te suprir até o dia de você arrumar emprego. Porque Deus também não tem nada com acomodado. Quem é preguiçoso é servo do cão, não de Deus. Serve é o cão. Que Deus nunca chamou ninguém dormindo. Mas falou, pegou o cara pescando e falou: Jesus, né?
Vamos, pescadores de homens. Se eles estivessem dormindo, Jesus tinha passado e não tinha escolhido eles, tinha outros lá. Devia ter alguns dormindo. Bem feito que não foram servo de Jesus. Tem um monte de crente na igreja dormindo e fala que é servo, mas não de Jesus. Ele pensa que é, ele pensa. Porque Deus é aquele que trabalha. Eu quero falar do grego, qual é a palavra força. A palavra força do grego é dunamis, que é uma força motriz, é uma força sobrenatural que opera em nós. Sabe uma das forças de Deus, o nome dela? Fala assim comigo, milagre. O que é milagre? É a força de Deus interagindo numa condição natural, colocando um poder sobrenatural e trazendo um resultado inesperado. O cara está com câncer, vai morrer. Ora, Jesus cura ele. Ele estava certo que ia morrer, mas agora vai viver. Uma condição natural de enfermidade, um poder sobrenatural. Vem, arranca o câncer, o que era morte vira vida. E toda a área morta da tua vida vai virar. Toda a área morta que está na tua vida hoje vai se transformar na vida e vida de Deus em você. Esse é o dunamis, ou dunamis. A força motriz sobrenatural. E ela é dividida em 4 partes. Existe a força que se chama exoeusia, exoúsia, ou exoeusia, que se chama autoridade delegada. Quem aqui é delegado de Jesus Cristo? Quem aqui é delegado para curar enfermos por Jesus Cristo? A força é dele. Ele pega e delega à igreja. A força nunca será tua, mas você sempre será delegado nesta força. E a outra chama ischuros, que é força física. Bispo, por que força física? Porque aquilo que é possível para mim e para você, esqueça que Deus não põe a mão. Bispo, não fala isso, você é doido. Doido eu sou mesmo. Mas é assim. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, a Bíblia diz que ele havia 4 dias. Eu não sei se você já estudou alguma coisa sobre fisiologia. E depois de 3 dias o nosso corpo começa a entrar em estado de putrefação. Todos os órgãos eles vão virando como pedras. Se eu estiver falando errado, pastora Daniela, você me corrige. Porque você é farmacêutica, você sabe mais do que eu. E aqui ele pega o sangue, a primeira coisa, quando o coração para de bater, o nosso sangue vai coagular dentro de nós. Não haverá mais nenhuma circulação. E aí nós vamos ficar geladinhos, picolé de carne. E ali acontece isso. Em 3 dias, o 4º dia já começa a ocorrer todos esses fenômenos. Então, aquilo era impossível. E aí eu fico intrigado com Jesus. Jesus, ele intriga a nossa mente. Porque ele chama os homens e fala assim, rola pedra. Eu falo, Jesus, para quem vai ressuscitar o cara de 4 dias, o que é rolar a pedra? O que é? Fala para a pedra, sai rolando, filha. Vaza daí. Aí Jesus não faz isso. Vem você, tira a pedra. Sabe o que isso me ensina? Que aquilo que você pode fazer, não adianta orar. Começa a ter força física, trabalha, arregaça a manga, preguiçoso. Arregaça a manga. Começa a fazer a tua parte. Para de ficar com esse discursinho. Eu jejuei, eu orei. E Deus está falando, começa a fazer, querido. Isso daí não tem nada a ver com jejum. Jejum está lá em Isaías 58. Para quebrar as ligaduras da impiedade. São para que as ataduras da servidão. Espiritualmente falando e na alma. Ô Jesus, eu queria um emprego.
Mas eu quero ficar dormindo até as 5:30 da tarde. Dá para o senhor fazer isso para mim? Eu estou jejuando, Jesus. Eu estou jejuando. É que tem uns caras de pau na igreja que não dá. Então, o que acontece com isso? Nós precisamos entender que a força física está em nós antes do milagre. Quer ver? Você precisa, no mínimo, aceitar uma visita para viver um milagre. Ter uma força de receber as pessoas ou de vir até a igreja. Então Deus, Ele tem esse tipo de força que se chama ischuros, ischuros no grego. E tem outras que chama kratos. Kratos é o domínio. Aí aqui é problema. Quem tem força para dominar sobre as situações? É quase que ninguém. Eu domino em 10 áreas, mas eu sempre tenho uma que eu não domino. Quando a igreja voltar a falar a verdade, porque Deus só trabalha nos verdadeiros. Não pode deixar que eu sei tudo. Principalmente uns pessoal que anda no altar, é quase um semideus, não comete falha nenhuma. Ainda bem que eu sou cheio de defeitos. E eu louvo a Deus por isso. É por isso que eu tenho um Deus. Senão eu mesmo seria o meu Deus. Tem uns que Deus deve pedir conselho para ele. Só falta ele falar isso. Hoje eu falei com Deus, eu uso um conselho. Embora que Deus aceite. Aceitou o de Moisés. Não mata o povo não. Vou falar que o senhor é muito bravo. Tá bom, Moisés, vamos dar mais uma chance. Brigou pelo povo e não entrou na terra prometida. Bem feito. Quer se meter com Deus? Eu quero te dizer algo para você. Como anda a tua força? Tem pessoas que têm força para chorar, força para lamentar. Aí diz assim, bispo, eu não tenho força para orar porque eu chorei tanto. Gastou toda a força no choro também. Aí eu quero falar sobre dunamis. Dunamis é um sentido de força. Essa força e poder sobrenatural vinda dos céus. E as 5 coisas poderosas que nós pregamos aqui sempre. Quem aqui acredita na força da oração, dá um grito de glória. Quem aqui acredita na força do nome de Jesus? Fala bem, quem aqui acredita na força do nome de Jesus? Mas na hora da dificuldade você está usando. Na hora da alegria você está usando. Na hora no seu dia a dia você está usando. Quem aqui acredita na força da palavra de Deus, dá um grito de glória aqui. Para que área da tua vida você profetizou hoje? Falar e não praticar é a mesma coisa que mentir. Falar e não praticar é a mesma coisa que mentir. É exatamente a mesma coisa. Então eu quero ensinar. Você quer ver o que diz? 1 Pedro 4. Abra aí comigo, 1 Pedro. Esse jejum é diferente, irmãos. É para ensinar. Porque querer servir a Deus, 4:11, sem conhecê-lo não dá. Diz assim, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Na tua Bíblia pode estar escrito assim, se alguém fale segundo a palavra de Deus. Tem alguém que tem essa tradução aí? Tem alguém que tem essa tradução? Se alguém fala segundo a palavra de Deus. Quem tem essa tradução, levanta a mão. Oráculos e a palavra é a mesma coisa. Você está entendendo o que Deus está dizendo assim? Não adianta você falar a tua opinião. Não adianta você colocar. Eu acho assim. O seu achar não tem força alguma. O seu achar, se o seu posicionamento não é segundo a palavra de Deus, você devia de ficar de boca fechada. Porque tudo que você está falando vem da tua alma, ou da verdade da tua alma, ou da mentira da tua alma. Então nós temos que falar a palavra de Deus. E aqui, ninguém pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Bispo Maurício, isso é muito duro.
Eu vou ficar escutando papo furado, eu quero ter que escutar a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Se você quiser servir a Deus, você vai ter força, porque é Ele que vai te suprir. É Ele que vai te suprir, Ele que te dará força. E diz assim: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, que eu acabei de falar, e o domínio pelos séculos dos séculos. Então eu e você precisamos restaurar a força da palavra de Deus. Eu e você temos que restaurar a força de servir a Deus, mas servir a Deus com excelência. Não é servir a Deus do seu jeito, é servir a Deus do jeito que Deus quer, porque é isso que vai redundar força para você, para glorificar o nome dEle. A pergunta é: como você está servindo a Deus? Glorifica o nome dEle? As pessoas olham para você e falam: glória a Deus, eu quero ser igual a Ele. Ele tem responsabilidade, Ele faz isso, Ele pá. Se a forma de servir não glorifica a Deus, nós precisamos restaurar a força de servir a Ele, a ponto de ser referências, porque exemplos falam muito mais do que palavras. Exemplos são muito mais fortes do que palavras. Então é isso que a igreja precisa ter, a maturidade para conquistar isso. Eu quero dividir isso com você. Eu quero que você entenda essas coisas, não apenas para que você possa ter um ano sustentado por uma fé viva, sustentado por uma fé verdadeira, sustentada por uma aliança que vai fazer você se aproximar de Deus. Esses dias eu recebi um negócio dizendo assim: eu entendo hoje porque a igreja não faz diferença no mundo, é porque o mundo está fazendo a diferença na igreja. E eu fiquei assustado, porque nós temos o poder de mudar, pela força do nome do Senhor Jesus, o curso da nossa nação. Quem aqui proibiu? Eu sou maluco, eu vou rodear o bairro, eu proíbo Satanás de agir nesse bairro, porque este bairro pertence ao nome que é sobre todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver os botecos fechados deste bairro. Ah, bispo, mas você nunca vai conseguir isso, isso não é um papel meu. Meu papel é crer e andar na força do Senhor Jesus. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Você não precisa ver, porque tudo que você vê não é fé. Agora, o que você faz sem ver que é fé. Proibir, tem aqui atrás, bem aqui atrás da igreja, tem um negócio aí. Acho que eles fazem aqueles negócios de mantra. Eu estou mandando fogo lá. Senhor, vai fechar e as pessoas vão ser salvas. Porque eu não quero só que feche o lugar e as pessoas mudem para outro lugar e fiquem endemoniadas ainda. Eu quero que se feche e as pessoas sejam salvas. E eu creio nisso. Você crê? Você tem força para crer isso? Se eu não começar a me determinar, porque uma das maiores coisas da força, sabe qual é? Ousadia. Ah, bispo, eu tenho muita força. Olha o camarada andando. Que força é essa? Não tem ânimo, não tem nada. É ousadia. E levantar a mão no seu bairro e falar: Senhor, na rua da minha casa as pessoas vão ser salvas. Senhor, aquele centro de macumba vai fechar, aquele boteco vai fechar, aquele prostíbulo vai fechar. E tem mais, as pessoas vão ser salvas, e aonde estiver isso, ah, Senhor, tem mais ainda, vai ser uma igreja. Ah, Senhor, a minha casa vai ser um lugar aonde eu vou ganhar vidas para Ti. E acabou. Se eu tenho força, eu começo a agir em conformidade com a palavra. Quem aqui quer a força de Deus? Sabe o que Deus me ensina com a sua força? Deus só dá força se você quer doar. Deus não dá força para homens para engrandecer, porque está escrito em Isaías 42:8: eu não divido a minha glória com ninguém. Está escrito. E se está escrito, é verdade. A força de Deus só tem quem tem capacidade de ajudar o próximo.
A força de Deus só tem quem deseja fazer a obra de Deus. A força no envio, a força para nós continuarmos, a força para você ser feliz dentro da sua casa. Força está intrinsecamente ligado com o esforço. Porque se você não se esforçar, é sinal que você não tem nenhuma força para mudar. Muitas vezes, o apóstolo Paulo, eu sempre falo desse versículo. Nós estamos limitados nos nossos próprios afetos, quer dizer, pensamentos. Estamos limitados nas nossas atitudes. Então eu quero te ensinar isso. Tem alguém precisando receber força de Deus nesta noite aqui? Tem alguém precisando receber força no Espírito de Deus? Eu preciso. Mas vamos supor que Deus agora te dê todas as forças que você precisa. O que você faria com ela? Qual utilidade ela teria para o reino? Eu quero que você feche os teus olhos agora e fala: Senhor, eu preciso da tua força. E eu quero dizer para você que é possível se apoderar da força de Deus. Continue com os seus olhos fechados, que eu vou ler o versículo de Êxodo 15, 2 para você. E diz assim a Bíblia: o Senhor é a minha força. Você pode declarar aí no teu lugar: o Senhor é a minha força. Mas declarar com fé: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Diga assim: Ele é o meu cântico e Ele me foi por salvação. Fala assim: Senhor, Tu és a minha força. Eu recebo a Tua força. Eu quero a Tua força. Eu me apodero dela, porque sem ela eu nada sou. Você acredita que Deus quer que você use a tua força pessoal, força física? Continue de olhos fechados, que eu vou ler a Bíblia para você. Eu quero falar para as pessoas agora que estão se sentindo inferiorizadas, que estão se sentindo inferiorizadas, e a maioria delas não percebem que o que elas passam é fruto do que elas plantam. E como depois não querem assumir responsabilidades, culpam os outros. Mas a Bíblia diz assim em Juízes 6,14: então se virou o Senhor para ele. Diga assim: o Senhor agora vai se virar para mim. Se você crê, você profetiza essa palavra: o Senhor está se virando para mim agora. E diz assim a palavra de Deus: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Eu quero dizer, não há nada mais forte que o envio do Senhor para a tua vida. Não há nada mais forte daquele que te enviou. Ele vai te suprir, te sustentar e fazer derramar um grande e poderoso livramento através das tuas mãos. Ele é poderoso, a força do envio dele. Diga: a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que entender, Gideão se sentiu o menor, o mais pobre. Eu não sei como você está se sentindo, mas o Senhor está mandando: vai nessa tua força. Não importa como você está se sentindo. Sabe por quê? Fé não é sentimento, fé é convicção. Se você se sentir fraco, magro, gordo igual eu, não importa. Fé não tem nada a ver com sentimento, fé é convicção. Fé não tem nada a ver com que você está chorando ou sorrindo. Fé é fé e acabou. Fé é fé e acabou. Quem aqui precisa ser revestido da força de Deus? Eu estou lendo a Bíblia para você para dizer que tudo está na palavra de Deus. Está escrito no Salmo 18:32. Eu vou ler.
O meu Deus me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Toda vez que você se revestir de força de Deus, o teu caminho vai mudando e vai se tornando aperfeiçoado e não perfeito. Aperfeiçoar não quer dizer que é perfeito, é que ele será segundo aquilo que Deus preparou para a tua vida. E aqui nós temos que ter um encontro com isso. Levante as suas mãos para os céus. Vá apresentando para Ele agora no teu interior aí. Eu quero te motivar a você ter intimidade com Deus. Vá dizendo para Ele que área da tua vida você precisa esse revestimento de força. Se for a área espiritual, vá pedindo. Se for a área da tua vida sentimental, vá pedindo. Fala: Senhor, reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. E a Bíblia diz assim: prosseguiu-me ele e me disse, Zacarias 4:6, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não na força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero só te ensinar o que a Bíblia quer dizer nesse texto. Que a tua força não muda a história. A tua força Deus não precisa. Deus quer que você encontre força no Espírito do Senhor. Deus quer que você com Ele, na força do Espírito dEle, todos os abismos do medo, do fracasso, da derrota, com o Espírito do Senhor eles vão se desfazer. Não importa o que aconteceu na tua vida, o que importa é que Deus vai escrever uma nova história, porque há força no Espírito de Deus para mudar a tua vida, há força no Espírito de Deus para escrever uma nova história, porque Ele é o Deus da força. Quem acredita que o teu Deus é o Todo-Poderoso, porque nele há força, dê um grito de glória a Ele. Eu estava no meu quarto quando Deus me entregou esse louvor. Eu estava orando, e eu sou um homem que não sei tocar nenhum instrumento. Eu sou um homem que não sei uma nota musical. Mas eu comecei a orar e falar: Senhor, eu não aceito isso. Eu quero ter a parte do meu cérebro ativada. Eu quero ter louvores espirituais, porque eu quero entregar a força e cântico para Ti. E de lá para cá, de uns 4, 5 meses ou 6 meses que eu estou orando, o Senhor já me deu mais de 12 louvores. Quando eu fui para a África e voltei, eu já contei para vocês, mas vou contar de novo. As igrejas da África, poucas têm instrumentos. Se tem a bateria ou o teclado é muito, mas você chega de longe e você começa a ver o cântico. Por que isso? Eles falam assim: não, os instrumentos somos nós. Os instrumentos do louvor não são esses inanimados, porque o instrumento do louvor que Deus quer ouvir é a força do teu louvor, é a força da tua disposição, é a força do teu desejo de adorar a Ele. Se coloque de pé na força do Senhor. Recebe força, recebe força, força de Deus, recebe força no teu espírito, recebe força, força de Deus. Nós queremos a tua força, força de Deus. Esse louvor foi tremendo quando o Senhor me deu ele. Quando fraco nos sentimos em tudo esmorecer. Se você está fraco, se sentindo as coisas esmorecer, temos a Ti pra nos socorrer. se socorre em Deus agora, se socorre. Pois no Senhor eu posso crer. Eu quero a força
força me sustenta. Sustenta-nos hoje. Sua força me sustenta. Sua força me sustenta. Sua força me sustenta. Sustente-se. Pra nos socorrer, pois o Senhor eu posso crer. Eu quero a força da tua presença. Eu quero a força da oração. Eu quero a força da tua presença. Eu quero a força da salvação. Tua força está em mim, porque eu estou em ti. Diga, Senhor, eu estou em ti, Senhor. Sua força está em mim, porque eu estou em ti. Jesus, cante-se. Sua força está em mim, porque eu estou em ti. Recebe a força de Deus. Sua força está em mim, porque eu estou em ti. Recebe a força. Adore. Sua força está em mim, porque eu estou em ti. Ah, creia que Ele está contigo. Oh. Sua força está em mim, porque eu estou em ti. Esteja nele, coloque os seus problemas diante dele. E chame a força dele. Chame a força do sangue. A força do sangue. A força da palavra dele. Que quebra todo jugo. A força da palavra da unção. Quebre o jugo na tua mente e no teu coração. Sua força está em mim, porque eu estou em ti. Eu quero a força da tua presença. Eu quero a força. Cante, noivo. Eu quero a força. Bem alto, bem alto. Tua presença. Recebe, Senhor. Diante da tua presença, libera a força. A força para curar a alma, Jesus. A força para curar os enfermos. A força, Jesus. A força para salvar. Recebe. Recebe a força para você prosseguir. Senhor, pedimos a Ti, libera a força sobre este povo. Então cante bem alto, você que está cheio de força. Entoie o louvor bem alto a Ele. O cântico dele. Eu quero a força da Tua presença. Eu quero a força da oração. Eu quero a força da Tua presença. Recebe a força. Senhor, liberamos o Teu dunamis. O dunamis do Senhor. Eu quero a força da Tua presença. Eu quero a força da oração. Eu quero a força. Enche-se.
peço. Vem com a tua força. Reveste-nos com a tua força, Senhor. Força para pregarmos a tua palavra. Força para sermos mais cheios de unção. Força, libera a tua força, Deus. Libera a força do teu reino sobre nós. Desejo a tua força, Jesus. Eu desejo a tua força, Jesus. Eu desejo a tua força, Jesus. A força do teu nome, Jesus. Agora cante assim: eu recebo a tua força, Jesus, para libertar os enfermos, Jesus, para libertar as pessoas dos demônios, para libertar as pessoas dos vícios. Eu recebo a tua força para orar e os enfermos serem curados. Eu recebo a tua força para ver o meu casamento restaurado. A minha vida profissional, então diga assim comigo: eu tomo posse. Tomo posse da tua força, Jesus. Toma posse aí, meu irmão. Pega ela, pega ela. Força, Jesus. Tomo posse da tua 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 força, Jesus. Assim para mim agora. Chama as pessoas para virem na frente. As pessoas que precisam de força. A força de Deus na sua vida. Eu sou a primeira pessoa que estou aqui. Saia do teu lugar. Venha receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Força para vencer aquilo que queria te parar. Força para profetizar. Força para viver a vontade do Senhor. Força para crer. Recair. Elamas. Recair. Recher. Elamas. Força na tua fraqueza. Recair. Recher. Elamas. Aleluia, aleluia. Preciso da tua força, Jesus. Tantas situações, tantas coisas. Diz a você que você não vai conseguir. Mas a força do Senhor vai te levar a profetizar, a declarar que você é mais do que vencedor, é mais do que vencedor. E nada poderá te resistir. Nada poderá te resistir todos os dias da tua vida. Porque a força do Senhor te levará para um novo tempo. Aleluia. Para viver a vontade, o querer, a autoridade
óleo da unção nas tuas mãos. Nós vamos colocar o óleo da unção nas tuas mãos. E você vai colocar as suas mãos na tua cabeça assim que você receber este óleo. E na força do Senhor, você vai profetizar. Você vai declarar a palavra. E aquilo que te parava, e aquilo que queria te dominar, vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Eu me rendo. Quero a tua força, Deus. Quero a tua força, Pai. Enquanto a força, Deus. Quero mais a tua força, Pai. Aleluia. Comece a clamar agora pela força do Senhor. Comece a falar: Senhor, libera a tua força sobre mim, Pai. Senhor, libera a tua força. A força que vem do teu Espírito. Dunamis, a força do Espírito Santo, o poder explosivo do Espírito Santo de Deus derramado sobre as nossas vidas. Venha dunamis do Senhor, venha dunamis do Espírito Santo, venha o poder da glória, venha o poder da intimidade, venha a força da intimidade do Senhor. Ricalabasuri Hanamai. Força do Senhor, a força da destra do teu Deus, a força da destra do Pai, derramado sobre a igreja, derramado sobre a tua vida. Venha a tua força vem, Senhor. Quando és fraco, aí é que eu sou forte. Quando és fraco, é aí que o Senhor te faz forte. Venha a tua força. Tua força vem, Espírito. Força do Senhor na tua alma, força no teu espírito, força do Senhor no teu corpo. Vem a força do Senhor. Aleluia. Declare, declare, fale: Senhor, libera a tua força. Libera a tua força sobre nós. Libera a tua força sobre mim. Libera, Senhor, libera a tua força. Libera o dunamis. Libera o dunamis. Fale ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Derrama o teu poder sobre mim. Derrama a tua força sobre mim. Espírito Santo de Deus, derrama a tua força sobre nós. Derrama a tua força. Aquele que entrou aqui com a sua cabeça para baixo, com as suas motivações adormecidas, aquele que entrou fraco, a palavra do Senhor, vem a fortaleza do Senhor, vem a força do Senhor. Tu és a nossa força, Pai. Tu és a nossa força, Filho.
Tu és a nossa força, Espírito. Vem. Oh, vem. Venho derramar da força do Senhor sobre a tua vida. Venho derramar da força do Espírito sobre ti. Vem. Vem a tua força. Tua força vem. Vem com a tua força. Aleluia. Vem com a tua força. Declare bem alto agora. Vem com a tua força. Vem com a tua força. Aleluia. Declare bem alto com a tua voz. Vem com a tua força. Vem com a tua força. Oh, invoque a força do Senhor com a tua voz. Vem com a tua força. Libere a força de Deus com o teu canto.